Olá, bom dia. Iniciando mais uma reunião de pauta nessa segunda-feira, hoje, dia 17 de maio. E bem, antes da gente passar aí para a pauta, lembrar os companheiros de curtir o nosso link, compartilhar nas suas redes sociais, compartilhar nos grupos de esquerda, nos ajudar aqui na divulgação da nossa TV. Você pode, além de ajudar na divulgação, ajudar financeiramente também para a construção da nossa TV, que é independente, operária e revolucionária. Pelo chat, os companheiros podem contribuir com super chat, super sticker, e caso você queira garantir uma contribuição mensal, apoiar aí mensalmente a nossa TV, torne-se um membro do nosso canal. Também verifica se você está inscrito. Nós estamos rumo aí aos 100 mil inscritos. Às vezes você está assistindo aí, não percebeu. Verifica se você está inscrito. Se não estiver inscrito, já se inscreva. Bem, eu sou a Isadora Dias, apresento Reunião de Pauta, que vai ao ar de segunda a sexta-feira aqui na CEL TV. Apresento com a companheira Marília, com a companheira Nina, com o companheiro Márcio, que também participará mais vezes com a gente aqui durante a semana. Bem, primeiramente, bom dia para Nina. Bom dia para todo mundo que já está assistindo aí a Casa Operária TV. Bom dia para nossa companheira Marília, que também apresenta reunião de pauta todos os dias. Bom dia, companheiros. Bom dia, Nina. Bom dia, Isa. Bom dia, companheiro Márcio Roberto, que é nosso convidado frequente de hoje. Bom dia, companheiras. Bom dia a todo mundo que está nos assistindo, né? E aí, eu reforçar o que a Isa colocou, vamos compartilhar ao máximo aí o nosso programa, a nossa Casa Operária TV. Afinal de contas, é um canal revolucionário, um canal marxista, que traz as notícias verdadeiras, né? Isso aí. Bem, o Márcio faz sucesso aqui, tanto que ele agita as nossas manhãs, vai participar mais vezes. Seja bem-vindo, então, Márcio. Boa sorte. E, então, vamos lá para a nossa pauta. Como de costume, nós estamos acompanhando a questão da pandemia. Então, vamos atualizar os companheiros dos dados das últimas 24 horas, da soma desses valores. Então, nesse domingo, o Brasil registrou 971 mortes por Covid-19, somando, então, rumo aí aos 500 mil, oficialmente, né? Temos 435.823 mortes desde o início da pandemia. A média móvel está em 1.915. Essa média voltou a subir após aí alguns dias caindo. A imprensa estava até destacando, né? Cai a média móvel de mortes e tal, mas ela voltou a subir. Em relação aos casos, às contaminações, no Brasil estamos com 15.625.218 contaminados, sendo 34.605 nas últimas 24 horas. Destacando também, né, segunda-feira os números são mais baixos, mas mesmo assim o número das últimas 24 horas desse domingo contribuíram aí para o aumento da média móvel. Bem, passo já aí para os companheiros. A gente vê que brasileiro não pode ter um dia de paz, né? Quando começa a diminuir a média móvel, rapidamente começa a aumentar. E não é nenhuma surpresa, porque se não é feita nenhuma medida, não é tomada nenhuma medida para que continue diminuindo, para que, conter a pandemia de fato, obviamente o número vai continuar a subir, as pessoas vão continuar se contaminando. Tem uma matéria, inclusive, que fala que essa campanha de vacinação aqui no Brasil, né? Que a campanha de vacinação está muito atrasada. Foi criada essa CPI que não faz nada, que é basicamente formada pelos golpistas que estão aí governando os estados, tem algum cargo de poder aí e não fizeram nada até agora, criaram essa CPI e continuam sem fazer nada. Sendo que tem pesquisas que falam que a gente aqui no Brasil já deveria estar vacinando os jovens. Em muitos cantos a gente vê, aliás, na maioria dos cantos isso não está acontecendo, a não ser que tenha algum jovem que tem comorbidade ou um jovem que está na área de saúde, alguma coisa do tipo.
os jovens não estão sendo vacinados. E aqui em São Paulo, eu não sei, eu vejo todo mundo falando da vacinação nos outros cantos, parece que aqui está mais atrasado que nos outros lugares, né? Exato. É absurdo. Esse negócio dos jovens é até engraçado porque a gente vê que em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, os jovens estão sendo vacinados, sendo que aqui no Brasil eles não concluíram a vacinação nem dos mais velhos, que eram aí a prioridade, que está nessa campanha aí já desde janeiro, né, para vacinar o pessoal. Então, você vê, de fato, a questão da vacina está muito atrasada no Brasil. Eu queria comentar também sobre isso, né? Só para a gente ver o parâmetro, mais ou menos, da situação. Aqui no Brasil, a gente ainda está vacinando velhos aí de 60 e poucos anos e tudo, mais jovens, só quem tem comorbidade, ainda assim, 50 anos, mais ou menos. E o mais próximo que os jovens chegam de ser vacinados é se ter uma mulher grávida, daí sim ela pode ser vacinada em qualquer idade. Quer dizer, é uma situação ali muito complicada, né? E a gente vacina as pessoas nos pulinhos, né? Nos sustos, porque você vacina um tanto de gente, 3 dias de vacinação, e daí vai lá e acaba a vacina, você tem que esperar mais um tempo para depois continuar a vacinação. Quer dizer, não tem um processo de vacinação contínuo que permita que a vacinação ande, né? E, pelo contrário, a gente viu a grande iniciativa de vacinação dos Estados Unidos, claro, uma iniciativa imperialista, né, que inclusive concentrou toda a vacina internacional no solo norte-americano, mas na situação que eles estão, eles já estão permitindo que as pessoas não usem máscaras por já terem mais de 70% da população vacinada. Quer dizer, é uma situação que é possível, não é que a gente vai usar máscara para sempre e tudo mais, é uma situação que é possível, dada a imunização adequada, mas tem que ser uma imunização, quer dizer, a gente precisa fazer isso rapidamente, né, porque finalmente há a possibilidade de mutação do vírus, né? Quer dizer, para dificultar aí o processo de imunização. Então, mais ou menos isso. Márcio? Na Bahia, o que chama a atenção é que os casos aumentaram, como está acontecendo no Brasil inteiro, e as medidas são as mesmas medidas inócuas, né? O governo, novamente, o governador da Bahia, Rui Costa, do PT, prorrogou o toque de recolher, né? E é a mesma piada de sempre. Os comércios, os ônibus, tudo, as pessoas, nada pode circular a partir das 22 horas até as 5 horas da manhã. É aquela piada ridícula, né? Como se o vírus só circulasse à noite. Enquanto isso, de dia, os ônibus superlotados, tudo superlotado, não há álcool em gel, não há máscara, nada é distribuído pelas autoridades da Bahia. Um caso alarmante. Na região oeste da Bahia, chama a atenção que o toque de recolher ficou mais crítico agora, né? Ampliou o tempo do toque de recolher a partir das 20 horas até as 5 horas da manhã, devido à quantidade assustadora de pessoas que estão morrendo no oeste da Bahia. Em São Félix do Coribe, infelizmente, tivemos mais uma morte. Segundo os dados oficiais, se a produção quiser colocar a imagem, segundo os dados oficiais, já são 16 mortes em São Félix do Coribe. Esse dado super falso, né? Muito mais pessoas já morreram, segundo a própria população. Isso é uma coisa ridícula. A Prefeitura Municipal se nega a colocar os dados reais, né? Coloca aí que quase 800 pessoas já se recuperaram do Covid, mas nem esse número tem de pessoas que foram testadas. Ninguém é testado, ninguém é vacinado, e os números de mortes na cidade de São Félix do Coribe aumentam, como assim aumenta em todas as regiões. Eu queria que a produção botasse aí uma propaganda que, em meio ao caos, a morte em São Félix, a prefeitura já está em campanha eleitoral, né? Que o objetivo é manter a boquinha. Tem aí o prefeito. Eu destaquei essa foto aí da inauguração de um centro cultural aqui em São Félix do Coribe,
onde quem está segurando a faixa aí é o prefeito e do outro lado da faixa está o presidente municipal do PT. Coloca outra imagem, por favor, produção, para destacar melhor, mostrando que, ao invés de estar fazendo uma campanha para a população ser vacinada, para a população ser testada, para evitar a morte por fome em São Félix, que a fome está grossa em São Félix, infelizmente o Partido dos Trabalhadores está de braços dados com esse governo do PT, do PP, inimigo do povo, e que está causando esse genocídio em São Félix. Esse genocídio de São Félix é proposital, da mesma forma que é proposital em nível nacional. É um genocídio. Se você tem uma cidade com 15 mil habitantes e os dados oficiais já mostram 16 mortes, isso aí é um genocídio que está acontecendo. Aí, ó, o presidente do PT expulsando nesse momento muito importante, que é abrir um centro cultural, que nada vai acontecer nesse período. É uma coisa ridícula, e nós aqui inteiramos o convite à base do pessoal do PT para entrar no comitê de luta para barrar esse genocídio nessa cidade tão pequena e tão pobre. É uma cara lisa, né? Pois é. Esse prefeito, tudo que é pior que é que nem o Bolsonaro lá que vai para Maceió para inaugurar a obra dos outros. Uns caras lisos, o pessoal não tem nem vergonha. Pois é. Palhaçada. Bem, não sei se os companheiros querem completar com mais alguma coisa, senão a gente pode continuar com a pauta. Queria já chamar o tema sobre a questão da Palestina. Podemos? Podemos para frente. Bem, na madrugada deste domingo, tivemos aí uma das ações mais letais desde o início do conflito na região da faixa de Gaza. Israel atingiu aí uma área, matou ao menos 42 pessoas, incluindo 10 crianças. É engraçado, né? Porque vendo aqui as matérias na imprensa burguesa, a imprensa burguesa defende Israel, defende o genocídio contra os palestinos. Aí eles colocam, né, que os palestinos dispararam foguetes contra Israel, no que o exército do país diz ser a onda mais intensa de lançamento de projéteis, já realizada contra o território. Só que aí vejam só, Israel já matou 188 pessoas na Palestina, 188 palestinos, incluindo 55 crianças. Em Israel, desde que estourou esse conflito, mais ou menos 7 a uma semana, 10 pessoas morreram, entre elas 2 crianças. Mas aí eles destacam, né? Olha só, os palestinos revidaram toda a nossa truculência e mataram 10 pessoas, sendo que eles mataram aí já 188 pessoas, sendo 55 crianças. Bem, então essa ação nessa madrugada do domingo, uma das mais letais, e mostram a gravidade da crise, né? Porque a gente vê se intensificando esses ataques, muitas mortes, tanto que o Conselho de Segurança das Nações Unidas se reuniu na tarde do domingo para discutir a situação. A gente sabe que eles não têm interesse em terminar o conflito, né? Também trata-se de uma organização imperialista, mas é um ponto de crise. Você vê, tem umas matérias bem esquisitinhas da imprensa, né? Que eles tentam confundir bastante a população. Você entra em vários, você vai procurando lá sobre isso, você entra em vários sites da imprensa burguesa que eles começam a botar matérias do tipo, entendo o conflito entre Palestina e Israel, vamos ver como que começou e tal. E é sempre um negócio assim, absurdo, é tipo, Israel jogou uma bombinha de nada, aí os palestinos começaram a atacar muito e jogou míssil todo dia, não sei o que, mas coitadinho de Israel, que jogou só uma bombinha. Então é um negócio assim, muito absurdo. E tem um negócio assim, pessoal, aqui, de longe, a imprensa burguesa é o que o pessoal lê. Tá longe, não sabe o que está acontecendo de fato lá, muita gente cai nessas coisas. Acho que é isso, que os palestinos estão atacando
muito Israel e Israel, coitado, jogou uma bombinha e é isso. Mas você vê que não dá nem pra chamar de guerra o negócio, porque tá sendo um genocídio dos palestinos de fato, não tá sendo um negócio pau a pau ali. Se fosse algo equilibrado e tal, a gente poderia falar é o conflito tal, da guerra, pipipipopopó, mas está sendo um genocídio do povo palestino. Tá um negócio completamente desigual, completamente desbalanceado, digamos assim, e não dá nem para comparar, né? Eu acho que é importante falar, né, que essa questão do conflito de Israel com a Palestina, nessa situação em que Israel está promovendo uma grande ofensiva contra a Palestina, está criando uma crise, inclusive, internacional, né? A gente precisa falar isso daí. Os outros países árabes estão estão também aderindo à posição da Palestina, exatamente por conta desses ataques desumanos que Israel está fazendo contra a Palestina, e dessa forma está se criando todo um clima de tensão no Oriente Médio, né? Isso daí é uma situação complicada que, inclusive, levou a setores imperialistas falarem para Israel que ele não deveria ficar atacando assim os civis como ele está fazendo. Teve uma declaração agora da ONU, né, falando que é um crime internacional atacar civis como Israel está fazendo. Quer dizer, não que eles sejam contrários a Israel, sejam contrários a atacar os palestinos e tudo mais. Mas, como a situação está produzindo uma grande crise, isso daí pode desequilibrar ali, inclusive o poderio norte-americano no Oriente Médio, isso daí acaba produzindo uma situação que o imperialismo tem que intervir, né? Acho que essa é uma questão importante para a gente ter em mente, né? A gente precisa deixar claro que esse conflito de Israel com a Palestina é um conflito antigo. Nessa questão, Jerusalém foi tomada pelos israelenses na Guerra dos 6 Dias, já faz desde os anos 80 e tudo, e ela desde os anos 80 está nas mãos de Israel. O problema é que nessa região a gente tem ali os solos mais sagrados das 3 religiões cristãs, né, que precisam ir nesses locais para fazer os seus cultos, né? No caso, a Palestina quer de volta Jerusalém Ocidental, que é a região das mesquitas. Então, quer dizer, esse conflito é um conflito antigo, que agora desencadeou ali toda uma série de bombardeios e tudo mais, mostrando que Israel também está na ofensiva, né? Quer dizer, lembrando que Israel que começou o conflito, né? Impedindo ali que os palestinos entrassem na mesquita sagrada no Ramadã, quer dizer, uma situação super delicada. E dessa forma houve a retaliação. Agora a gente vê que teve aquela coisa, os palestinos têm umas armas improvisadas e tudo, daí eles lançam as armas improvisadas, daí vão lá os israelenses, eles lançam mísseis super tecnológicos ali contra os palestinos e matam uma série ali de cidadãos. Quer dizer, uma situação de completo descompasso de forças, né? Isso daí mostra de fato que quem está sendo oprimido é a Palestina. A gente tem que deixar isso claro. Bem, Não, aqui vale ressaltar que o principal, como vocês estão colocando aí, o principal responsável por isso aí é o imperialismo mesmo, né?
O povo se rebela contra a fome, contra a miséria que está situado, e aí, ao se rebelar, vem todo o imperialismo e massacra, né? Joga bombas. Inclusive, foi derrubado um prédio de 13 andares que moravam civis e era sede de algumas imprensas internacionais. E esse prédio foi direcionado os mísseis para esse prédio, que derrubou, matou vários familiares, inclusive várias crianças. Né? É um ataque do imperialismo contra a população pobre que está se rebelando. É uma tendência do próprio neoliberalismo, onde o povo se rebela contra a fome, contra a opressão, o imperialismo decide massacrar, matá-los, da mesma forma que está acontecendo em vários países e está acontecendo, inclusive, no Brasil. Eu gostaria de destacar, né, questão mais sobre a questão do imperialismo, que os Estados Unidos, John Biden, eles não querem, eles se negam a negociar, conversar com Hamas, que eles falam que trata-se de uma organização terrorista. Vejam só, Israel está bombardeando os palestinos, derrubaram um prédio de 13 andares, que não era uma base militar, era um prédio aí que tinha a imprensa, e moravam, inclusive, vários palestinos, era um prédio residencial também. Já mataram 55 crianças, mas terroristas são os palestinos. Você vê, né? Eram crianças terroristas. Exato. Você vê, é o mesmo discurso que a polícia promove aqui no país contra a população pobre, né? Falar, não, eram bandidos, se matou criança porque, poderiam ser futuros bandidos, né? Vai acho virar que, bandido já faz a ideia deles, acho que é isso, né? Matar criança, porque já que eles vão virar terroristas, já elimina agora. Você vê, é um negócio assim, mais do que nazista, não há palavras para expressar o que significa esse ataque a Israel contra os palestinos. É um absurdo e o importante destacar, né? A ofensiva, né, aumentou justamente agora que nós temos o Biden, o democrata, o que ia trazer toda a paz mundial. E nós temos a situação mais crítica desse conflito desse conflito não, né? Desses ataques de Israel contra a Palestina. Tem um comentário aqui interessante da companheira Elizabeth Novi, que ela fala, gente, não aguento os noticiários daqui. De uma parcialidade por Israel. Hoje, um repórter falou que as casas bombardeadas pelos israelenses foram instrumentalizadas pelo Hamas como escudo de proteção. A culpa é sempre do oprimido. Caraca. De fato, tipo, você olha na imprensa, eu acho que na imprensa de todos os lugares, principalmente do exterior, né? Tipo, dos países mais ligados ao imperialismo e tal, deve estar uma enxurrada de notícia aí de apoio a Israel, etc., que os palestinos são os grandes terroristas que estão tentando destruir Israel, ou sei lá, coisa do tipo, porque, de fato, que nem foi destacado, é a política do imperialismo. Então, na imprensa mais ligada ao imperialismo, a campanha é ainda mais forte, né? Na Folha também tem uma matéria que fala ataque a prédio foi necessário porque a Hamas usa a mídia como escudo, diz porta-voz de Israel. É uma total parcialidade mesmo. Pois é. A favor de Israel. Bem, se os companheiros quiserem comentar mais alguma coisa, senão também já passo para a companheira Marília puxar o tema central. Bem, vamos puxar o tema central, então. Bem, a gente colocou como tema central aqui a declaração do Cunha, que fala que faz a demagogia, né? Prender o Lula foi absurdo, mas não quero volta do PT. Já vivi o PT, não quero o PT de volta. Eu concordo que a prisão do Lula foi absurda, assim como a minha também foi, diz o Cunha. Quer dizer, é importante colocar, a gente colocou essa declaração para demonstrar ali que não é que todos os setores da burguesia querem o Lula de volta, eles vão apoiar o Lula. Tem gente que fala aí que o Lula está
articulando com todos os setores da burguesia para ganhar as eleições de 2022. Mas não é bem assim que acontece, né? O Cunha é de um setor importante do Centrão, né? A gente tem, inclusive, foi um dos principais responsáveis pelo golpe de Estado. E ele mostra aí qual que é a ideia geral que a gente tem na situação, né? Quer dizer, não é de apoiar o Lula, não é de apoiar o PT para que o PT volte para o governo. Na verdade, é de oposição ao próprio PT, né? Quer dizer, eu acho que essa questão é essencial. Mostra aí que tem vários setores da esquerda aí que estão vivendo um conto de fadas, né? Que a burguesia estaria aí disposta a apoiar Lula, apoiar a esquerda em 2022. Na verdade, não é um fato. A burguesia aí tá numa polêmica com o Bolsonaro, mas é só isso, né? Uma polêmica. Não é que a burguesia não vá se apoiar no Bolsonaro assim que for necessário. E, pelo contrário, a polêmica com o Bolsonaro pode se virar ali e se tornar uma campanha contra o lulopetismo, né? Quer dizer, é muito mais fácil para a burguesia fazer uma campanha antipetista do que conseguir aí um outro candidato fazendo uma polêmica com o Bolsonaro. Exatamente isso que a gente está vendo aí acontecer. Eles estão tentando ter um outro candidato, um candidato da burguesia exclusivamente, em detrimento do Bolsonaro. Mas na medida que eles não conseguem fazer isso, eles vão de Bolsonaro mesmo e a campanha deve se voltar contra o PT no ano que vem, mais próximo da eleição. Lembrando aí que os processos contra o Lula, eles estão vigentes. É só um aceno da burguesia que eles devem voltar a tramitar aí contra o Lula e inclusive, podem ter resultados muito rápidos, né? Quer dizer, em menos de um mês aí, a gente ter um trânsito em julgado novo contra o Lula. Quer dizer, é uma coisa que pode acontecer e a gente tem que sempre estar de olho aí nas manifestações da burguesia. Eu gostaria de destacar uma outra declaração do Cunha, né? Que ele disse que se o Lula, por exemplo, saísse do PT e fosse para o centro, ele ganhava essa eleição, sem sombra de dúvida. Ele complementa que o que atrapalha Lula é o PT. Eu acho que, na verdade, o que ele quer dizer é que eles querem afastar, né, o Lula da esquerda, deixar aí fazer a candidatura dele, trazer para a direita, e que o que atrapalharia o Lula seria a esquerda, o que, na verdade, é um total absurdo, né? Porque o que justamente fortalece o Lula, a candidatura dele, é a esquerda, no geral, é a população. Então, ir para o centro significa ir fracassar, porque o centro está fracassado, não consegue aí se somar todas as intenções de voto do centro, não chega aí nem perto da intenção de voto que o Lula tem. Então, qual é o sentido? Você tirar o Lula da esquerda para colocá-lo no centro, e isso daí ele fala que garantiria com certeza a vitória do Lula. Não, os caras, eles se perdem na própria campanha que eles fazem, né? Fizeram, vão fazer, etc. Tipo, essa campanha de antipetismo foi criada pela direita e afetou a direita e setores um pouco confusos da classe média. O povo pode até falar, beleza, o PT fez não sei tal coisa, mas tô nem aí, vou votar no Lula e é isso, entendeu? Isso não afeta, de fato, a classe trabalhadora nem um pouco. Tipo, o pessoal fala, se passou na Globo, fala, beleza, passou na Globo, o PT roubou, tal. Tá bom, e daí? O que eu tenho a ver com isso? Minha vida Lula de volta, minha vida era melhor, tô tranquilo. Agora, assim, eles fazem essa campanha do antipetismo, aí eles veem que na verdade,
o Lula é muito popular, o PT tem popularidade, etc. E aí eles começam, não, mas veja bem, não é assim, o Lula tudo bem, mas é porque o problema é o PT, aí tenta desvencilhar, porque vê que o Lula é mais popular ainda do que o próprio partido. Mas o pessoal também gosta do PT, porque relaciona o PT ao Lula. Então, tipo assim, eles tentam sair tirando para ver se consegue isolar o Lula de alguma forma e aí depois tacar o pau nele, sabe? Mas aí fala já, né? Eu não sou bolsonarista, mas eu sou antipetista, então, sabe? Tipo assim, ele vê a opinião da população, o que é? Ninguém gosta do Bolsonaro, logo ele vai dizer que não é bolsonarista. E todo mundo gosta muito do Lula. E ele vai falar isso aí, não, eu também gosto do Lula, o problema é só o PT e tal, o partido que é corrupto, sei lá o que eles vão inventar dessa vez. Mas o Lula, tudo bem, o Lula é ótimo, gosto do Lula para ver se eles ganham algum tipo de popularidade. E isso daí a gente tá vendo com vários políticos aí, estão tentando fazer isso, né? Aproximar o Lula do Centrão, que no caso é a direita. Aproximar o Lula do Centrão, tirar ele de perto dos setores mais progressistas, setores mais de esquerda do partido dele e lançar ele, tentar ver se dá para lançar ele como um cara mais da direita, mas que não vai ter... Isso daí não tem como ter sucesso, né, do Lula ser candidato da direita. É uma campanha que o pessoal faz para ver se ergue novamente, né? Porque já está muito queimado, mas se aproxima do Lula e vê se consegue alguma coisinha por ali. Exato. Márcio, quer comentar alguma coisa? Né? Então, assim, faz parte dessa campanha da imprensa burguesa, da própria burguesia nacional e internacional do imperialismo, de fazer a campanha contra o Lula, contra o PT, né? E, no final das contas, é justamente para dar um novo golpe, que é impedir que Lula seja candidato. Eles querem isso. Fica falando que Lula no PT não vale a pena, tal, tem que ir para outro partido. Qual partido? Que partido Lula deveria ir? Para os democratas? Tem que ir para cá, para o PP? Para quem? Sei lá, pro PDT, qual partido que Lula deveria ir, então? Nada a ver. Isso aí é apenas uma campanha, o jogo da burguesia. Marília colocou super bem aí, acertado, que esse ataque que a imprensa faz, suposto ataque da imprensa a Bolsonaro, são de coisas supérfluas, né? É a forma dele falar, a forma dele fazer, que ele anda de moto no final de semana, sei lá o quê. Mas o aprofundamento, ele já matou aí quase 1 milhão de pessoas, se for olhar, deve ter tido muito mais, né? É um verdadeiro genocida, que já deveria estar no paredão uma hora dessa aí, e já deveria estar tendo uma eleição aí com Lula candidato, né? Isso aí. E tem outro comentário da Elizabeth Novi. A Elizabeth Novi está quase apresentando o programa com a gente, com esses comentários. Está muito bom. Ela botou assim... Já perceberam que todo mundo quer arrumar vice pro Lula? Ninguém arruma vice pro Bozo, pro Ciro, pro Bolsonaro, etc. De fato, o pessoal tá enfiando tudo quanto é vice ali no Lula, porque a única função do vice, sendo clara aqui, sendo sincera, é dar o golpe. Não tem nada que o vice faz. Os caras querem botar qualquer direitista aí, caso o Lula saia dos trilhos ali, pá. Mas tentaram já colocar o Lula como vice do Ciro. Que é mais absurdo ainda. É tipo o Boulos, com aquele negócio, tipo, Lula, se você me apoiar aqui, eu te apoio. Tipo, que é a diferença que o apoio do Boulos vai ter pro Lula? Exato. Aí é fácil, né? Bem, Marília, mais algum comentário? Bem, eu queria falar sobre essa questão do vice, né? É importante falar que toda essa questão que estão fazendo de que o Lula estaria fazendo um acordo com o Centrão, então que o Centrão queria fazer um acordo com o Lula, essas coisas todas, é tudo especulação. Importante colocar isso daí, porque nessa situação da crise com o Bolsonaro,
a burguesia ela vai usar o Lula como o contraponto, né? Falar, olha só, se você não fizer o que a gente quer, a gente vai apoiar o Lula, não sei o que lá. Mas não quer dizer que eles vão apoiar o Lula de fato, quer dizer, não quer dizer que o Centrão vai apoiar o Lula ou qualquer coisa do tipo. E essa especulação em relação aos vices do Lula é uma tentativa de impor uma política para o próprio Lula, né? A Nina falou que a única função do vice é dar o golpe. De fato, como a função dele dar o golpe, ele é um dos fatores de imposição da política do candidato. Quer dizer, colocar ali um Mourão como vice do Bolsonaro, porque o Mourão ele tem a política oficial ali das Forças Armadas, da burguesia. Então, ele controla o Bolsonaro. A gente vê isso daí na própria imposição do Temer como vice da Dilma, né? Ele estava colocado ali para controlar a própria Dilma. Né? Agora estão especulando nesse sentido com o Lula, mas não quer dizer que o Lula vai escolher ali um candidato desse. Né? Quer dizer, é tudo especulação ainda, a gente ainda precisa ver o que vai acontecer e fazer a campanha de que fazer acordo com a direita não vai dar certo, né? O Cunha mesmo está mostrando aí que a burguesia não quer o Lula de volta. Exato. Bem, só para a gente encerrar o reunião de pautas de hoje, e a gente não perder o costume do Momento Abutre, uma declaração do Ciro, que saiu agora no jornal Valor Econômico, ele diz: vou para cima de Lula, maior corruptor da história brasileira. Ah, que medo. Aí, só que assim, importante lembrar que o Ciro Gomes tem 6% de intenção de voto no Datafolha, contra os 41% do Lula, olha. Então você vai ter que ir bastante para cima, porque... Bicho, vai ter que ir para cima mais 10 vezes aí para conseguir pegar o Lula. E, bem, só para a gente encerrar com o Momento Abutre rapidinho. Então, muito obrigada, Marília, pela sua participação. Nós voltamos amanhã. Obrigada, até mais, gente. Bom dia para o companheiro Márcio, que volta também conosco amanhã. Bom dia e obrigado a todos que estão nos assistindo aí. Divulgue a Causa Operária TV. Obrigada, Márcio. Bom dia, Nina. Bom dia a todo mundo aí. Muito obrigada e até amanhã. Até.